E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele resume a nossa trajetória nesse versículo. Porque nós, diante de muitas coisas que acontecem, muitas dificuldades, às vezes, lutas, barreiras que a gente se depara no decorrer do caminho, né? Há períodos que você está mais cansado, há períodos que você está mais revigorado. Aí acontecem coisas na sua vida que vão te desanimar, e aí pessoas te fazem coisas, né, expectativas não são cumpridas, a gente projeta coisas que não dá certo. E tudo isso tende a nos frustrar, tende a nos desanimar, a nos jogar para baixo. E o grande perigo de quando a gente está numa situação desconfortável, ou que é adversa àquilo que a gente planejou, é nós procurarmos atalhos para chegar no lugar onde Deus deseja que estejamos. Em fases difíceis você começa a procurar atalhos, você começa a procurar saídas, você começa a pensar em soluções, você começa a surgir em você, às vezes até o desejo de fazer coisas que não são de Deus, são boas, mas não são de Deus, ou de Deus para aquele tempo. De tomar ações que aparentemente podem resolver um problema, mas que depois podem gerar um problema maior, ou te levar a um lugar de estagnação, de paralisação, de frieza, né? Então nós somos tendenciosos a buscar atalhos. As coisas dão errado, você começa a pensar, Você quer ver um atalho que a gente vê muito como é o mais comum, talvez, que a gente escuta? A pessoa, ela fez um planejamento, às vezes ela planejou alguma coisa, ela quis mudar de casa, ou quis comprar uma casa, quis comprar um carro, ou fazer alguma coisa desse jeito. E de repente, no meio do caminho, alguma coisa dá errada, né? Eu pego várias pessoas, por exemplo, que falam: pastor, estou com dificuldade financeira, porque eu estou com um empréstimo aqui, empréstimo ali, fiz consignado, fiz isso e aquilo. E por que você fez? Foram atalhos. Às vezes as coisas não saíram como você pensou, às vezes fugiu do seu controle, né? E aí a pessoa busca um atalho para poder resolver um problema, mas esses atalhos, geralmente, eles vão mais nos confundir. É como se você estivesse numa mata fechada, por exemplo. Na mata fechada tem uma direção, tem uma trilha, né? Então, quem já fez caminhada, quem já andou no mato, sabe como é que é. Às vezes você segue uma trilha, só que nessa trilha tem vários atalhos também. Mas se você não conhece, se você não sabe, se você não é habituado àquilo dali, né? Esses atalhos podem te levar a se perder. Quantas pessoas se perdem na mata porque buscam atalhos? Você vê, uma coisa simples, do dia a dia que a gente vê. Quantas pessoas você vê reportagem, fulano está 5 dias perdido no mato. Por quê? Ele não saiu da trilha, ele buscou um atalho, talvez. Entendeu? Algo que fosse mais rápido, cortar um caminho. Essa daqui parece ser melhor, mais favorável. Então, os atalhos, eles geralmente nos enganam. Porque Jesus tem um caminho para nós. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Então, quando nós escolhemos viver nesse lugar, eu viver por fé, eu escolho não buscar atalhos, eu escolho seguir um caminho. Porque os atalhos vão te fazer ficar migrando de lugar para lugar. Os atalhos muitas vezes vão fazer você mudar de igreja para igreja. Quantas pessoas a gente pega, ela tem um projeto pessoal acima do ministério, ela tem um projeto pessoal acima da igreja, do evangelho. Então ela quer se promover, quer fazer alguma coisa. E quando isso não acontece, ela começa a buscar atalhos, ela começa a buscar conexões. Então se eu ficar mais próximo do meu líder, talvez isso aconteça. Talvez se eu trabalhar mais, ou servir em 2, 3 ministérios, eu possa ser visto. E isso possa vir a acontecer comigo. Se eu me tornar amigo do pastor, isso vai ser mais fácil para mim. Eu vou ser consagrado também, porque eu tenho um chamado assim assado. Tudo isso é atalho. Agora Jesus é o caminho, Jesus não é um atalho. Amém? E quando ele fala de caminho, ele fala de um lugar seguro. Que você vai se deparar com os intempéries que a vida dá, mas é um lugar seguro. Amém? Então não existe atalho. Para aquele que vive em Jesus não existe atalho, existe um caminho. E isso é em tudo nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos buscar atalho em coisas do nosso cotidiano, que nós deveríamos andar no caminho, nós estamos buscando atalhos.
Deixa eu buscar um atalho para ver se eu consigo pagar menos imposto. Deixa eu buscar um atalho para ver se eu consigo sonegar sem ser pecado. Deixa eu buscar um atalho para ver se eu consigo me alimentar da palavra sem precisar ler. Deixa eu buscar um atalho para ver se eu consigo entrar num ambiente de oração sem precisar orar. Deixa eu buscar um atalho para ver se eu consigo vencer o pecado sem me consagrar, sem buscar a santidade. E sem perceber, a gente começa a abrir concessões e buscar atalhos diante de um caminho. Jesus é um caminho. E o caminho já foi pavimentado. Amém? Nós não abrimos um caminho. Nós não criamos um caminho. Você não é um trator de esteira que sai derrubando árvore e abrindo uma estrada. Não, ela já foi feita. Ela já foi pavimentada. Ela é Jesus. É o caminho pelo qual nós devemos andar. Os nossos passos devem estar firmes em Jesus. Amém? E todo atalho que a gente tentar pegar, pode ser que nos leve para mais longe do caminho. Às vezes você vai ver um atalho que aparentemente parece que é bom. A rua está melhor pavimentada, parece que você vai fluir mais, você vai andar mais rápido, mas muitas vezes você vai para longe do caminho. Né? Como nós compartilhamos aqui, existem decisões que às vezes não tem nem retorno mais. A pessoa não volta mais, né? Porque quis buscar atalhos. Então Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o caminho. Amém? Você quer saber o melhor lugar para estar? É no caminho. É andando, é caminhando, é seguindo. Os do caminho, aqueles que transpareciam Cristo, eram conhecidos dessa forma. Eles são os do caminho. Eles pertencem a um caminho, eles andam num caminho. A vida deles é nessa direção. Eles não são os do atalho. Eles não são do jeitinho. Eles são do caminho. Amém? E é isso que Deus tem para nós. Ele tem um caminho. Jesus é o nosso caminho. A gente precisa percorrer em cima dele. A nossa oração, ela precisa ser como? Deus, eu já estou no Senhor. O Senhor é meu Deus. Agora, os meus pés estão bem firmados nesse lugar. Eu tenho buscado caminhos que não é o caminho do Senhor. Para onde os meus passos têm me levado? Amém? Isso é muito pessoal, gente. Porque na verdade a igreja, embora seja no coletivo, é um tratamento pessoal. Não é? O Jesus que trabalha pessoalmente em nós nos faz reunir como um coletivo para derramar o que Ele tem derramado em nossas vidas coletivamente, através dos nossos testemunhos, da nossa vida, da ministração da palavra, do convívio que a gente tem fraterno. Nisso a igreja se aperfeiçoa, nisso o corpo cresce, nisso Jesus é manifesto. Amém? Mas todos que andam no caminho. Às vezes é muito difícil você explicar para alguém que não anda no caminho, ou que não está querendo, ou que não tem necessidade, ou que não deseja andar no caminho, o que é o caminho. Amém? Os atalhos sempre serão mais fáceis. Sempre vai ser mais fácil. Mas escolha colocar uma placa de proibido atalho na minha vida. Não quero atalho. Eu vou seguir o caminho. Ah, meu caminho é difícil. Esse é o lugar que eu quero estar. Amém? Porque a gente sabe que o caminho vai nos conduzir. Ele vai nos levar. Esse caminho ele vai nos levar até o Pai. Ele é a porta ele é o caminho, ele é a porta de entrada, ele é a estadia nesse lugar, Jesus. Então desse lugar é o lugar onde a gente não tem que sair de forma nenhuma, de permanecer. Amém? Glória a Deus. Amém. Estejam no caminho. Galera, é isso aí, Deus abençoe vocês. Nós partilhamos uma palavra rápida aqui. Hoje a gente vai estar com a galera compartilhando um pouco do que a gente viveu na reunião ontem, né, para que juntos como família a gente possa seguir esse caminho, nessa direção, naquilo que Deus tem para nós. Amém?